Prepare-se para uma conversa que vai te deixar ligado no futuro do ecossistema de startups. Hoje temos um convidado que já está moldando o amanhã, Rodrigo Terron, Forbes Under 30 e fundador da New Hack, um fundo de investimento que aposta no potencial transformador de startups em estágio inicial. O que investidores como ele estão procurando? Quais são as tendências que podem explodir em 2025? Prepare-se para descobrir com alguém que está não só antecipando o futuro, mas investindo nele. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é uma mina de ouro para o jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também, pessoal, que a gente publica conteúdo diariamente nas nossas redes sociais, no Pode Sonhar PDC. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Rodrigo Terron, que é Forbes Under 30 e founder da New Hack, fundo de investimento que visa investir em startups early stage. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazer te receber. Obrigado por me convidar, tô bem animado aqui com o papo. Vai ser legal, Rodrigo, cara. E antes da gente começar, de fato, aqui o nosso episódio, cara, a gente sempre gosta de começar dando um recado para a nossa audiência, que é composta por jovens empreendedores, Rodrigo. Então, eu trago uma provocação aqui, pessoal, sobre o que vocês têm feito para proteger os clientes de vocês. Porque, especialmente no mundo que a gente está, com a digitalização da economia, especialmente aquelas marcas que trabalham com alto volume de clientes, é fundamental que as empresas ofereçam alternativas e soluções de proteção e segurança para os clientes em seus produtos. Então, é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem soluções de seguro personalizados, integrados à sua jornada como empreendedor. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, o link também do site vai estar aí na descrição, pra vocês saberem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? E, Rodrigo, cara, agora que a gente entrar e dar o pontapé no nosso episódio aqui, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre qual o racional, cara, como é que funciona os fundos de investimento e quais que são as tendências que vocês, como investidores, estão buscando para 2025, para o próximo ano. Como os empreendedores podem se preparar para atrair a atenção dos investidores. Então, Rodrigo, a gente viu que até como contexto aqui para a galera, que a New Hack fez um fundo aqui, vai investir 5 milhões de reais, né, com cheques ali em várias startups que estão no começo da sua jornada, e a gente quer explorar um pouco desse tema aqui com você, Rodrigo. Então, acho que vale muito a pena você contar um pouco sobre a New Hack e como que você decidiu criar esse fundo. Legal. Bom, eu sou empreendedor há 10 anos e eu comecei em 2014 a empreender com tecnologia, com desenvolvimento de software. Eu minha primeira empresa foi uma fábrica de software. Massa. Onde eu comecei ali bem no comecinho a fazer site, daí depois eu fui fazendo e-commerce, aí desenvolvi um pouco de aplicativo, aí veio um pouco aquela era das APIs, comecei a desenvolver serviços de API e meio que fui vamos dizer assim, aumentando meu nível de consciência a respeito de startup. Porque em 2014 não era sexy empreender ainda, né? Era um negócio meio de doido, assim. Você fala, cara, você vai sair do teu emprego para empreender? Como assim? Quando eu decidi, né, sair da empresa que eu trabalhava para empreender, eu lembro que foi um choque para todo mundo. Tive muita dificuldade no começo, passei ali quase, acho que uns 3 anos, assim, muito instável, né? Então tinha hora que tinha um cliente grande, aí tinha ali um pouco mais de faturamento, aí de repente sumia, não tinha nenhum cliente, aí você ficava desesperado. Essa época, assim, um pouco mais ali de final de ano, era uma época meio... As empresas paravam, aí o que você não vendeu no final do ano, você só conseguia vender depois do carnaval do ano seguinte. E aí eu fui me adaptando. Em 2016 eu fundei uma empresa que eu considero que era uma startup, porque até então eu ficava só ali na prestação de serviço, que é algo
que dá faturamento, mas é difícil de escalar muitas das vezes. Então eu fui entendendo, falei, cara, preciso ter um produto aqui. E aí eu achei um produto bem inusitado, que era... A gente criou uma plataforma para gestão de maratonas de programação, que são os hackathons. E aí essa empresa foi uma empresa assim que a gente foi do zero até mais ou menos ali uns 5 milhões de faturamento anual. Animal. E foi isso com os mesmos sócios da Software House? Sim, na verdade, sim e não, na verdade. Do tipo assim, quando a gente começou a fábrica de software, a gente era em 4. Depois de um ano, mais ou menos, teve 2 sócios que eles não estavam tão, vamos dizer assim, não vou falar dispostos, mas assim, o tamanho do risco que você toma quando você empreende é muito alto. E eles estavam num momento de vida diferente, eles precisavam de um pouco mais de estabilidade, então eles conversaram com a gente e falaram, pô, a gente tá pensando em sair. Tá. E aí a gente comprou a participação deles e aí depois disso a gente começou a trazer outros sócios e quando a gente fundou a Xiaomi, que era essa startup, a gente novamente tinha 4 sócios, mas eram 2 sócios diferentes. Legal. E aí a gente foi 2016, 17, 18, 19, 20, veio pandemia, a gente adaptou o nosso modelo de negócio para um modelo online. Esse período entre 16 e 20, a gente tentou muitas das vezes captar investimento, mas a gente não estava tão preparado. E acho que aí um pouco do porquê, você falou por que eu decidi investir. Existe uma dor muito grande, que é a dor de entender como funciona o que a gente chama de VC track, ou esse caminho do investimento de risco, como você consegue se preparar. A gente acabou conseguindo ali pequenas cheques de investidores anjos, mas quando veio a pandemia a gente adaptou para online, cresceu um pouco mais, a gente teve um bom crescimento de faturamento e principalmente de margem durante a pandemia. Só que a gente chegou num teto, a gente falou, cara, aqui vai ser muito difícil a gente... o nosso modelo, ele era muito baseado em eventos presenciais também. Então, sem os eventos presenciais, ali no final de 2020, a gente chegou num teto do que dava para fazer no online, e aí a gente começou a pensar como se reinventar, como criar novos produtos. A gente tinha uma base com mais ou menos 150 mil talentos que já tinha participado dos nossos eventos, e a gente falou, pô, vamos vender educação para essa galera. É uma forte aquisição, né, de talentos ali, né, eu imagino. Eu diria que os melhores talentos do Brasil, assim, a gente... o cara que participa de uma maratona de programação, de um hackathon, ele é um cara que quer se desafiar, ele quer ter acesso ao que é novo, ele quer ter uma experiência com novas tecnologias, assim, no nível mão na massa, então é bem interessante. Só que a gente adaptou para o modelo de educação e a gente passou por uma fusão com uma escola que é a Rocket City. Ela ainda existe. Sim. A partir da fusão, a gente cresceu muito rápido. A gente, pós-fusão, tinha 30 e poucas pessoas no time. A gente foi de 30 e poucos a 100 colaboradores em 9 meses. Faturamento muito relevante. Número de alunos, a gente chegou a quase 50 mil alunos em... Antes de acontecer a fusão com a Rocket City, vocês já estavam apostando na educação, já estavam trabalhando dessa vez? Eu tinha criado um bootcamp de programação em 2018, 2019, antes da pandemia. Era um modelo diferente, era um modelo presencial, a gente tinha um escritório, então a gente recebia ali as turmas de desenvolvedores e a gente estava testando. Eu tinha um sócio na época que era... que hoje ainda é um grande desenvolvedor, tinha ali hoje ele é muito maior até do que na época, mas o nome dele é Eric Wendel. O Eric é um cara brilhante, então a gente já estava testando esse modelo de educação. Acabou que a gente acabou colocando na gaveta. Entendi. Quando veio a pandemia e a gente foi fazendo os eventos online, a gente falou, pô, agora a gente tem alcance para ter um produto de educação relevante. Só que a gente nem chegou a fazer, porque quando a gente ia começar a desenvolver, veio a oportunidade de fazer a fusão. O modelo de hackathon online, ele estava funcionando bem, mas ele era, assim, o nível de esforço para você fazer volume de eventos era muito grande, então a gente estava um pouco cansado de manter ali essa recorrência. A gente chegou a fazer 7, 8 eventos simultâneos. Então, foram 400 lives em 2020. Aí chegou um ponto que eu falei, não, vamos para o modelo de educação. Aí fizemos a fusão. Entendi. Crescemos, batemos ali mais ou menos 50 mil alunos. E aí a gente começou a olhar de novo para esse horizonte de investimento. A gente tinha ali no mercado players como a Tribe, que estava captando muito investimento, estava crescendo muito rápido, e a gente falou, olha, se a gente quiser crescer tão rápido quanto, a gente vai precisar ter recurso aqui para investir. E aí, durante algumas das conversas com o investidor, surgiu a possibilidade de uma venda da empresa, e aí uma empresa argentina, né, Digital House, que é um grupo educacional,
propôs a aquisição de 100% do que a gente tinha ali com a Rocket City, a gente acabou optando por vender. Legal. E aí é onde começa a minha história como investidor. Perfeito. Porque quando você passa por uma venda de empresa, e a nossa venda foi uma venda assim, que teve ali muita notícia, naturalmente me colocou numa exposição como empreendedor, né? Tipo, você vira aquele empreendedor que fez a jornada completa, né? Foi do zero até o exit. Claro. Então eu comecei a ter o sonho, né? De todo empreendedor, assim, muito sonho. É muito objetivo. Acho que nem todos têm esse... Nem todos criam um negócio com o objetivo de vender. Eu mesmo, no começo, não tinha. Não imaginava. Assim, meu objetivo sempre foi o de ascensão social. Eu vim de uma origem muito simples, assim, então eu falava assim, cara, eu quero crescer como empreendedor, quero ter acesso ao que eu nunca tive, quero dar qualidade de vida para minha família. Então, hoje eu consigo, né, oferecer, por exemplo, para os meus pais uma qualidade de vida que a gente não tinha. Mas eu nunca pensei em criar um negócio para vender. Assim, quando surgiu a conversa, eu fiquei, será? Tipo... Aí você vendeu e falou assim, cara, agora eu vou ser investidor, agora eu quero investir em novas iniciativas. Na verdade, isso é meio automático. Assim, quando você passa pela venda, não demorou muito, começou a ter uma procura por dois assuntos. Empreendedores falando assim, cara, eu vi que você vendeu a tua empresa e eu tô querendo aprender um pouco mais. Você não quer ser meu advisor? Então, assim, eu recebo toda semana. Entendi. Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem do cara, falou, cara, eu tô com essa startup aqui, tal, não tenho sócio e eu gostaria de te dar equity para você ser meu advisor. Então, hoje, óbvio que eu não aceito normalmente. Geralmente eu falo, cara, beleza, deixa eu entender teu negócio, deixa eu entender se eu sou a pessoa certa, se eu consigo te ajudar. Mas assim, eu já tive, sei lá, já teve cara chegando, não, eu vou te dar 20% da empresa. Eu falei, cara, para com isso, não faz isso, você me dá 20% da empresa, você não vai captar com o investidor, porque eu não tô dentro da tua empresa. Mas eu virei o que a gente chama de um advisor, um conselheiro, que é um caminho quase todo empreendedor que passa por uma venda de empresa acaba ajudando outros empreendedores. E naturalmente eu comecei a ser exposto a oportunidades de investimento que eu falei, pô, eu acredito tanto nessa empresa que eu quero investir. Boa. Só que o cheque de investidor anjo e o processo de investimento anjo é muito diferente de um processo e de um cheque de um fundo. Então, assim, qual que é a diferença? Como investidor anjo, eu estou investindo do meu próprio capital e eu vou fazer uma análise muito baseado no quanto eu tenho fit com aquele fundador, com aquele tema que a empresa está resolvendo, aquele problema. Então, acaba sendo muito mais algo que eu faço pessoal, por feeling e até, de certa forma, pessoal, entendi, do que um investimento institucional Sim, que eu estou fazendo com dinheiro de terceiro. Quando você vai para um modelo de fundo de investimento, que é o que eu estou fazendo agora, é diferente, porque eu estou investindo capital próprio, mas eu estou trazendo capital de várias outras pessoas dentro do fundo. Então, várias pessoas que falaram, cara, eu confio na tua análise, baseado nos teus investimentos antes, na tua experiência como empreendedor, investe meu dinheiro aí e se der certo, a gente divide a performance, que é mais ou menos como funciona um fundo de investimento. Perfeito. Eu fiz uma captação, levantei esse fundo, tenho o que a gente chama de LP, que é quem coloca o dinheiro dentro do fundo, e aí, se der tudo muito certo, eu ganho, esse LP ganha e o empreendedor ganha porque ele teve ali um investimento. Recurso, perfeito. E que tendências assim você tem olhado para 2025 nesse sentido, cara, para investir o patrimônio do fundo, assim? Que modelos de negócio você tem investigado mais que você acredita que vale mencionar aqui de dica para a galera que está crescendo? Legal. Cara, o fundo ele é agnóstico, então a gente olha para todas as indústrias. Acho que a premissa do fundo tem que ser uma empresa de base tecnológica. Perfeito, então, assim, ele precisa estar desenvolvendo um software, um hardware, mas tem que ter tecnologia. E tem que ter tecnologia porque a gente acredita que para você escalar uma empresa é necessário um investimento em tecnologia. Ele já ter algum nível de produto rodando e ter algum faturamento, mas pode ser qualquer indústria. Então, a gente agora está conversando com startups que são fintechs, que é mais, vamos dizer assim, tem muito no mercado, mas a gente está conversando com health tech, empresas da área de saúde, a gente está conversando com o que a gente chama de developer tools, que são empresas que estão criando ferramentas para desenvolvedores, a gente está conversando com empresas que estão desenvolvendo aplicações da área da saúde, ou melhor, da área, o que a gente chama de food tech, né, da área de alimentação. Então a gente está olhando para vários, media tech, que está olhando ali para redes sociais. Então a gente está conversando com muitas startups de vários segmentos, todas de base tecnológica, todas com algum nível de receita. E aí eu acho que o que a gente vê de tendência para os próximos anos é que a gente está num momento de avanço tecnológico
muito grande. Então, a tecnologia sempre foi cara. Certo. Então, quando você pensa, sei lá, 20, 30 anos atrás, você aplicar tecnologia num negócio... Especialmente as novas, né, Rodrigo? Quando surge, cara, a tecnologia é cara e aí depois, com o tempo, ela vai barateando, né? Exatamente. Vai se tornando mais acessível. Aí até que ela se torna obsoleta, né? Mas assim, agora o que eu vejo de tendência, que é até um pouco clichê falar, é todo esse movimento de inteligência artificial. E aí eu não acredito... acho que assim, eu não... Óbvio que se tiver uma boa oportunidade eu investiria, mas eu acho que eu não investiria tanto numa empresa que está criando inteligência artificial, mas numa empresa que está usando como meio, né? Exatamente. Como meio, que usa a inteligência artificial como um meio de fazer algo. Legal. Eu acredito muito nisso, de automação. As empresas baseadas em conversas, né? Então, que usam ferramentas... Esses bots, né? Conversacionais. Por exemplo, eu sou investidor de uma startup muito interessante que chama Be Confident, que é um curso de inglês feito com IA dentro do WhatsApp. Hoje eles já têm um volume de clientes gigantesco. Esse ano eles vão faturar aí por volta de 15 milhões. Caramba. Com menos de 30 colaboradores e... eu fui o primeiro investidor anjo, entrei ali no momento muito inicial e eu olhei e falei, cara, essa tese é muito boa, porque as pessoas gostam de WhatsApp no Brasil. Então, absurdo. Se você está entregando uma boa qualidade de educação através do WhatsApp, é muito disruptivo. Sim. Eu acredito muito que, como tendência também, e está sendo muito falado, principalmente lá no Vale do Silício, a tendência de agentes feito por inteligência artificial. Sim, sou então, fã desse estilo. De você meio que modelo. Montar uma equipe feita com agentes é algo que está bem alta. Tem uma tendência muito grande, assim, de robôs também, aí falando de hardware, né? Então, desde aquele robozinho que limpa a tua casa, mas até os robôs de suporte mesmo, que vai para a indústria, que vai ali ajudar a automatizar um pouco processos que são um pouco manuais. Assim, eu vi ontem, eu estava vendo ali o Twitter, e aí eu vi, por exemplo, uma startup que ela criou enfim, ela adaptou ali o trator dentro do agro para possibilitar o operador dessa máquina trabalhar em home office. Então, hoje, se você pensa nesse produtor rural... ele pilota remotamente. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Sim, ele é uma cadeira que ele senta ali como se ele estivesse no trator, com câmeras de análise ali 360 para não ter nenhum tipo de risco. É como se ele estivesse lá no campo. Isso tem um potencial gigantesco, porque hoje, quando você pensa assim, na função, por exemplo, de um operador de máquina agrícola, você tem que considerar que você tem que morar nessa região rural. E aí, se você não contrata alguém que nasce naquela região, é muito difícil você contratar alguém. Agora, quando você pensa num cara que tá fazendo isso remotamente, ele pode estar aqui em São Paulo, na selva de concreto, operando uma máquina lá no interior de Goiás. Então, outra coisa que eu vejo é o deslocamento, né? A distância de uma fazenda de outra, né? Ali o cara pode... desligar, por exemplo, tá operando uma fazenda no Goiás, e em questão de minutos ele tá operando uma máquina, sei lá, no Tocantins, em outro estado, muito distante. Isso. E isso Legal, é muito vinculado a essa questão de desenvolvimento tecnológico, porque assim, hoje essas fazendas, elas utilizam a tecnologia lá da Starlink para ter conectividade, mas assim, 5 anos atrás, talvez um pouco mais do que 5, a maior dor de você automatizar o processo agrícola era a conectividade. Você tinha um trator... Tipo, a tecnologia já existia há bastante tempo. Por exemplo, uma vez eu visitei, em 2017, junto com a John Deere, que é aquela fábrica de trator, uma fazenda que era a fazenda mais tecnológica do Brasil. Da hora. E aí eles já tinham todo um processamento de coleta de dados e análise de dados, porque eles eram uma das poucas fazendas que investiu assim... Em conectividade. Na casa de milhões para ter conectividade em toda a fazenda. Hoje, com o satélite da Starlink, você consegue ter conectividade na fazenda inteira sem fazer um investimento milionário. Isso possibilita uma evolução, e eu acho que o agro é uma das áreas que vai crescer muito no Brasil, que é gigantesca. É isso. E que você tá vendo, Rodrigo, de desafios aqui para galera que está empreendendo em 2025 na hora de escalar seu negócio? O que são os desafios mais comuns nesse momento da era tecnológica que a gente vive, e como mitigar esses desafios que você dá de dicas para os empreendedores que você é advisor? Perfeito. Assim,
acho que não de hoje, e talvez a tecnologia ainda não resolveu, acho que a grande dor de escala de uma empresa, ela tá em você ter uma cultura consistente e Boa. você conseguir crescer time, né? Você contratar pessoas, você desenvolver processos. Então, hoje, a maior parte das empresas que eu sou advisor são empresas que têm ali entre seus 30 e 50 colaboradores. O gargalo vira pessoas, do tipo assim, como que eu consigo... Tem muita gente buscando emprego, mas nem todo mundo está tão atualizado com tudo que tem de tecnologia e como que eu consigo crescer de uma forma saudável, né? Porque quando, por exemplo, eu sou uma startup de 100 colaboradores e eu contrato alguém muito bom e essa pessoa entra em evidência, eu acabo muitas vezes perdendo esse talento para um gigante, para um Itaú, Perfeito. para um Nubank da Sim. vida. E aí, essa questão de retenção de talentos e de como criar um ambiente de cultura que o colaborador fala, não, eu até poderia ir para o Itaú, mas eu prefiro ficar aqui, algo que é uma dor. É muito da mentalidade, né, Rodrigo? Que eu acho que faz a diferença, né, cara? Não, e educação. A gente tem um desafio de educação empreendedora muito grande no Brasil. Sim. Acho que, assim, o empreendedor no Brasil ainda é visto muitas das vezes como o vilão, como o cara que quer explorar uma mão de obra barata. E eu acho que tem esse vilão no mercado. Tem pessoas ali, mas... tem o outro lado também, que é aquela pessoa, Sim. o outlier, que é o cara fora, o ponto fora da curva, que realmente ele quer criar algo, impactar o Brasil. E a verdade é que a maioria dos empreendedores estão lutando para o que você falou, Rodrigo, ascensão social, para sobreviver, colocar comida na mesa, né? Então, talvez que os que são os vilões fazem mais barulho, né? E aí, às vezes, as pessoas fazem associação dessa parte pelo todo e a classe empresária acaba ficando como... alguém que faz mal para a sociedade. Sim, não, acaba sendo, sei lá, você vira um vilão por você, Sim. por exemplo, estar buscando esse crescimento. E tem uma questão também que é específica de Brasil, que eu acho que... Eu viajo hoje o mundo inteiro, então já visitei todos os hubs de tecnologia e inovação, e a gente tem uma questão, assim, muito mal resolvida, por isso eu investi na BeConfident, que é a questão do inglês, que acaba afastando muito. Eu vim da escola pública, né? Então eu não aprendi inglês. E hoje, se eu fosse falar assim, o que mais me causou oportunidades perdidas? Foi o inglês. É mesmo? Vários lugares que eu cheguei no local, eu estava preparado para estar naquele local, mas eu não conseguia me comunicar bem no idioma. E a gente, por não ter essa cultura do inglês muito bem resolvida no Brasil, a gente acaba perdendo muito talento e a gente não traz nenhum talento. Então, por exemplo, assim, esse ano eu fui para Tel Aviv, eu fui para Doha, fui para Dubai, fui para Paris, Lisboa, Estados Unidos e mais alguns outros lugares. E o que tem em comum em todos esses lugares? Você tem dentro de uma empresa pessoas de várias nacionalidades. Perfeito. Então, assim, nos Estados Unidos, você vai numa empresa, você não acha só americano. Você acha americano, chinês, indiano, europeu. Você vai na Europa, você não acha só europeu, você acha chinês. O que você acha, Rodrigo, que daria para as startups e empreendedores brasileiros fazerem, implementarem desde já, para aumentar a competitividade, a relevância diante do mercado global, assim, cara? Eu acho que a gente deveria criar negócios já com um pensamento um pouco mais globalizado. O Brasil é um mercado muito grande. Sim. E, naturalmente, quando você tem um mercado de 200 milhões de pessoas, você pensa em resolver primeiro o problema aqui dentro. Só que aí você não... Mais confortável até, né? É super desafiador, mas você tá dentro do teu campo de entendimento, você conhece. E até é difícil, assim, às vezes eu conheço algumas empresas que operam aqui em São Paulo, mas, por exemplo, tem dificuldade de operar no Nordeste, tem dificuldade de operar no Sul. Verdade. Às vezes tem barreira de entrada, mas a gente cria poucos negócios com potencial global. É muito difícil você ver empresas assim como, por exemplo, o Nubank, que nem terminou de crescer tudo que pode aqui no Brasil, mas já está lá no México, já está lá na Colômbia, já está olhando provavelmente agora, daqui a pouco, para a Argentina. Então você vê uma empresa que está criando um produto para a América Latina. Você vê empresas criando algo global, ainda é raro. Nascendo aqui no Brasil, tem poucos casos, alguns casos específicos de tecnologia, mas bem menos do que deveria. E tem essa questão da barreira, por exemplo. A gente não está preparado para, por exemplo, assim, uma empresa que... se você for considerar uma empresa que está criando uma solução global, ela teria que ter pessoas de todas as áreas que se comunicam, por exemplo, no mínimo em inglês. E aí, assim, você
já é difícil contratar no Brasil. Aí você considerar que você tem que ter um time 100% com segundo idioma, isso vira uma barreira gigantesca. Sim, então... já se torna um desafio ainda maior, né, Rodrigo? Exatamente isso. Exato. E, cara, legal isso que você mencionou. De fato, você menciona, por exemplo, o caso de Israel. As empresas já têm, obrigatoriamente, se querem construir algo grande lá, né, que é um forte ecossistema de inovação, elas precisam pensar global desde o dia zero. Porque o mercado é muito pequeno. Porque o mercado é muito pequeno. Então, elas precisam vender a solução para além da fronteira de Israel. E aqui no Brasil já dá para você fazer algo gigante só dentro do Brasil. Então, mas isso não quer dizer que é uma sentença, né, Rodrigo? Você precisa fazer no Brasil apenas. Perfeito. Na verdade, você consegue essa dor, provavelmente existe em várias outras geografias também. Então, acho que essa mentalidade tem até aquela história do fundador da Pipefy, quando ele estava captando dinheiro. Isso, que ele vai para acho que era um investidor israelense, que ele fala, o investidor vira para ele na mesa de jantar e fala assim, cara, vocês brasileiros são ótimos empreendedores, mas vocês são muito acomodados. Ficam sempre com as soluções aqui dentro do Brasil, resolvendo as próprias dores e não pensam globalmente. Né? Eu acho que o Alessio, a Pipefy, é um caso muito legal de uma empresa que criou uma solução global, e hoje está em vários países. Eu acho que a gente tem Gympass também, que é uma outra solução super bacana, global, mas acho que a dificuldade é essa. O Alessio, uma vez eu vi ele falando sobre, por exemplo, a dificuldade de criar uma cultura global quando se fala dos talentos da Pipefy global em relação aos talentos da Pipefy Brasil. Então, por exemplo, ele falou numa palestra uma vez, ele falou, cara, o americano é muito direto. E aí o brasileiro achava que o americano estava atacando ele, porque o cara era muito grosso em alguns momentos. Mas é o jeito dele. Aí eles tinham um treinamento na Pipefy para treinar o brasileiro de como lidar com o americano. Do tipo, isso mostra o gap, né? Isso é uma dor muito grande. Acho que o dia que o Brasil conseguir ter por cultura o inglês como o idioma das empresas, a gente vai atrair talentos, porque o Brasil é maravilhoso. Muita gente quer vir morar no Brasil. Assim, tem muito talento global que essa pessoa, que é um perfil um pouco mais nômade, que o cara não quer necessariamente ficar onde ele nasceu, que olha pro Brasil e fala, cara, ali eu vou ter oportunidade. Só que ele chega aqui, ele tem dificuldade de achar uma empresa, por exemplo. Eu já lidei com empresas que tinham estrangeiros ali, mas que quase tudo da empresa era em português. Então, assim, eles falavam com o cara só quando tinha uma reunião em inglês que ele participava, mas como que esse cara ele não vai se ver parte de um time? Porque o time tá num idioma e ele tá em outro. Então essa é uma dor muito grande, assim, que eu acho que ainda não foi resolvida. Exato. E, Rodrigo, outra coisa que eu queria trazer aqui pra gente conversar, você mencionou sobre um pouco das características do fundo hoje, que ele é agnóstico e busca também, ao mesmo tempo, sempre investir em soluções de tecnologia, porque são empresas mais escaláveis, né, pela definição do que é uma tecnologia. E existe uma outra sigla, um outro critério que muitos fundos se especializaram, que eu acho que tenho a impressão de que está sendo menos falado de uns tempos para cá, que é o ESG. Né? Empresas que têm isso dentro do seu modelo de negócio, que são de impacto, empresas de impacto, e que carregam esse propósito de cumprir, de dar o check em cada uma dessas letrinhas do ESG, né? Do meio ambiente, do social e environment, social e governança, né? E governança. Então, você acha que isso é também algo que a New Hack olha para as empresas, é um critério de avaliação? Você acha que em 2025 os investidores também estão procurando investir em ESG? Cara, eu acredito que sim. Assim, é muito amplo o ESG, né? Quando você pensa nessas 3 verticais, assim, você está falando de, enfim, algo muito gigantesco. Mas nessa viagem que eu fiz para Tel Aviv, por exemplo, eu fui para uma conferência, eu fui convidado pela embaixada de Israel no Brasil. Legal. Eles fizeram um programa com 12 países e eu fui representando o Brasil. E a gente participou de uma conferência chamada Planetech, que é uma conferência onde se fala de startups que estão usando tecnologia para resolver esses problemas globais e que tem impacto direto. E aí a estatística que a gente viu lá é que hoje
das 8.400 startups que tem em Tel Aviv, mais de 800, ou seja, mais de 10%, já são startups olhando específico para essas... Eles falam que são soluções que prolongam o fim do mundo, porque se a gente não parar agora e olhar, por exemplo, para a situação climática, cara, o mundo vai explodir. Sim. Se a gente não parar agora e olhar para questões que reduzam desigualdade, a gente vai ter problema muito sério, né? Assim, eu tô lendo um livro agora que chama A Singularidade Está Mais Próximo. Que ele é um livro do Ray Kurzweil, que é um cara que o Bill Gates fala que ele é o profeta da inteligência artificial. Legal. E nesse livro ele fala que, se eu não me engano, a previsão é que 2045 ou 2050 a gente vai ser obrigado a criar aquela renda básica universal porque não vai ter trabalho. Porque a inteligência artificial vai gerar um impacto gigantesco. Então, assim, se não olhar para questões, vamos dizer assim, de sobrevivência do planeta, e eu acho que tem muita startup olhando para isso, a gente vai acabar, sei lá, literalmente explodindo aqui, vai antecipar aqui o... Ou seja, é necessário, né? Apoiar iniciativas nesse sentido, que olham que tem isso na veia, né? Não, eu acho que, tipo, a gente está partindo do momento onde a gente tinha muito essas ONGs, né, organizações sem fins lucrativos, que eu acho que elas fazem um trabalho fantástico e tem ali todo um... Mas a maior dor delas é acesso a capital. E a gente está indo para um momento onde a gente está criando, de fato, soluções que não são sem fins lucrativos, elas têm fins lucrativos, mas está muito claro ali uma proposta de impacto. Perfeito. E eu acho que se todas as empresas assumirem um pedacinho de responsabilidade em relação ao planeta, em relação à redução de desigualdade, olhando para o básico, assim, né? Hoje a gente tem o Pacto Global da ONU, que ele é o 2030, né? E a gente já está em 2025, praticamente. Sim, Então, assim, a gente tá tem 5 anos para olhar para essas metas, que são as metas de desenvolvimento sustentável do planeta. E, assim, a gente não vai bater essas metas em 5 anos se a gente não parar agora e começar a olhar. Então, exato. Acho que está na pauta, assim. Está na pauta do empreendedor e precisa. Assim, um empreendedor que olha... Eu acho que o impacto ele ajuda você também a criar um negócio mais duradouro. Né? Sim, assim, sem dúvidas. O time compra isso, né? Assim, as pessoas, elas estão... E até a cultura que você mencionou, né? Exatamente. Você tem um propósito. Por exemplo, na Rocket City, que é a empresa de educação que eu era CEO, a gente tinha claramente um propósito de venda, de gerar resultado, de produzir capital. Só que sempre que tinha ali algum problema, a gente ia para a essência de, cara, por que a gente faz o que a gente faz? A gente faz o que a gente faz por causa da educação. Existe um propósito ali de dar acesso a um ensino de programação para as pessoas que podem mudar a vida delas, né? A partir disso. Então, quando você conecta um impacto a uma solução, a uma empresa, né, que visa lucro, eu acho que isso acaba sendo muito legal. Então, na Rocket City, por exemplo, a gente fez... a gente tinha ali, todo mês, 2.000, 2.500 novos alunos. Mas a gente criou o primeiro curso de programação com legenda, audiodescrição e Libras, para atingir uma comunidade que muitas das vezes é esquecida, que é a comunidade de deficiente visual, comunidade surda. Essas pessoas querem... Eu fui muito impactado, eu fui num evento uma vez palestrar, e era um painel, e aí nesse painel tinha um deficiente visual, e ele falou, cara, posso te falar uma coisa? Todas as pessoas que querem trabalhar com tecnologia e que são deficientes visuais, elas acabam indo para uma posição nas empresas de testar. E ele falou, e eu queria virar um programador. E eu virei um programador por causa do curso que vocês fizeram, porque eu não tinha acesso. Legal. A gente fez vários programas de incentivo a mulheres na tecnologia, pessoas pretas na tecnologia, pessoas trans na tecnologia. Então, tudo isso era a forma Rocket City de gerar um impacto sem a gente parar de ter uma visão ali de querer crescer como empresa, de gerar lucro. Então, a gente pegava parte do nosso esforço e falava, cara, o curso está pronto. É só legendar? É só colocar audiodescrição? É só colocar Libra? Vamos fazer. Entendeu? Acho que quando as empresas começam a ir para esse nível de consciência de que dá para gerar impacto sem você perder o foco, eu acho que isso resolve muito. Perfeito, Rodrigo. Excelente, cara. Muito bacana mesmo, cara. Agora estamos chegando num momento clássico aqui do Pode Sonhar. Um momento icônico aqui. Quem nos acompanha já aguarda por esse momento, pessoal, que a gente
desafia os convidados a venderem um objeto É inusitado. o famoso quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, e é inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Só que aqui, no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por objeto surpresa, Rodrigo. Então, eu já vou te apresentar o objeto, enquanto isso, vou pedir pro pessoal rodar a vinheta aqui pra gente. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Estamos de volta aí, Rodrigo. Cara, agora, cara, na verdade, hoje vai ser um pouco diferente e eu acho que as coisas ficaram melhores pra você aqui. Que é o seguinte, eu vou ter que te fazer um pitch de vendas, um pitch de 1 minuto, um elevator pitch aqui do Pode Sonhar, e você vai ter que me dar alguns feedbacks sobre, como é que tá o pitch, se tá bom, o que pode melhorar. Legal. Facilitou muito. Facilitei muito sua vida. Então, eu tô vendendo aqui para você o Pode Sonhar. Então, você, como investidor, vai falar, Miguel, fortaleça essa parte, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Legal. Se eu fosse um investidor, eu iria por esse caminho. Fechou? Vamos nessa, então? Objeto, beleza, então eu vou vender o Pode Sonhar, pode ser? O Pode Sonhar, o conceito aqui do nosso negócio aqui, para ver se você toparia investir no Pode Sonhar para acelerar o crescimento dele. Boa. E aí depois você me dá algumas dicas. Fechou? Certeza. Então vamos lá. Vai ter até relógio. Vai ter 1 minuto, eu tenho 1 minuto. Boa. Então vamos nessa. Rodrigo, no Pode Sonhar, cara, a gente busca ajudar jovens empreendedores, não necessariamente jovens de idade, mas as pessoas que estão na sua primeira empreitada empreendedora, a resolver os conflitos naturais da construção de seus negócios. Como que a gente faz isso? Por meio de conteúdos resolutivos, dicas práticas, trazendo especialistas do mercado assim como você e inspiração. Para eles conseguirem o sucesso, a gente entrega a nossa proposta de valor quando a gente consegue fazer com que eles vivam do que eles amam, do sonho deles. Quando eles conseguem financiar a vida deles a partir da performance de um ofício, que é o que eles sonharam. E a gente faz isso por meio de um podcast, de um papo descontraído, leve, trazendo conceitos de empreendedorismo, dicas e boas práticas aqui. E num país onde o mercado de podcast é gigante. O Brasil é o país que mais consome podcasts no mundo. 40% da população consome podcast toda semana, e isso faz de nós estarmos posicionados, sim, num cenário muito competitivo. Mas a gente tem buscado criar alguns diferenciais para a gente se diferenciar aqui dessa imensidão, desse mar de podcasts que existem, que é a nossa parceria com o Poder 360, que é o maior jornal digital aqui do Brasil, que nos dá um alcance numa mídia de impacto enorme no mercado. Então, os empreendedores, cada vez mais a gente consegue trazer pessoas com mais alcance, com mais relevância, com mais conteúdo para fornecer insights resolutivos para a galera, por meio dessa credibilidade que o Poder 360 passa, e também por meio, o outro diferencial, o fomento de uma comunidade, dos nossos ouvintes, que também são empreendedores, que a gente compartilha ali num grupo de WhatsApp boas práticas de empreendedorismo, literatura, conceitos, dúvidas, e a gente interage ali com a galera. Então, Rodrigo, queria te convidar. Você quer participar desse sonho com a gente? Boa. Mandou bem. Que isso, hein? Ficou bom, turma? O que contente. vocês acharam? 2 minutos e 15. Passei pra caramba! Perdão. Tá valendo? Ainda tá valendo ou não? Boa. Cara, gostei. Acho que o que pitch você achou? ficou bem claro. Tá. O que eu adicionaria, assim, no comecinho, você começou a falar já da solução / produto antes de deixar claro o tamanho desse problema. Né? Então, por exemplo, o que a desinformação nessa fase empreendedora causa? Qual é a dor que de fato você está atacando? Porque a solução ela é boa, óbvio, mas ela tem que estar associada a uma dor muito grande. Né? Então, acho que detalhar um pouco essa dor. E aí, como investimento, faltou você falar um pouco de modelo de negócio. É verdade, faltou. Do tipo assim, como... Pensa que meu desafio, eu vou até um investidor e eu vou falar, cara, me dá teu dinheiro que eu vou investir o teu dinheiro da melhor forma possível.
E a primeira garantia que eu preciso dar para esse investidor que investe no fundo é de como esse dinheiro vai retornar para ele. Sim, tá certo. Esse dinheiro tem que retornar de alguma forma, porque se ele colocar esse dinheiro lá na renda fixa, se ele investir em ações, se ele até comprar Bitcoin, de alguma forma esse dinheiro volta, tem um rendimento. Quando eu falo assim, cara, esse investimento de risco, ele vai voltar múltiplas vezes aqui o teu investimento, mas eu preciso ter uma previsão, eu preciso ter um... Entender, né? No mínimo, como que vai acontecer. E quando eu analiso uma empresa, eu preciso conseguir enxergar isso. Eu falo Perfeito. assim, então, pô, eu vou pôr aqui, sei lá, 100 e de alguma forma, depois de tanto tempo, vai voltar 150 para mim ganhar alguma coisa e pagar meu investidor. Eu tinha ensaiado essa parte, esqueci de falar. Perdão. Mas no geral foi bom, assim. Foi então, bom. Boa. Acho que tem vários tipos de pitch, né? O teu pitch ele foi um pitch muito mais, talvez, de apresentação do que vocês fazem. Acho que sim. Você falou de parcerias, de diferenciais. Acho que você trouxe temas, assim, que fazem parte de um bom pitch. Ótimo. Numa adaptação, talvez, de um pitch de investimento, eu incluiria isso, do tipo, cara, boa. Eu quero captar... E talvez o que você quer captar também. Acho que faltou. Verdade. Do tipo assim, pô, Total. O que eu tô buscando? eu preciso de 500 mil reais aqui pra gente investir em mais canais de distribuição, o que vai trazer mais parcerias e vai gerar receita e aí, a partir disso, a gente cresce. Animal. Acho que... Mas, no geral, foi um bom pitch. Ótimo. Que bom. Passei, então. Passou, tá? Ótimo. Você comprou, então, Rodrigo. É isso. Comprado. Boa. Excelente. Turma, então, Rodrigo, até, cara, finalizar dessa dinâmica, a gente já tá caminhando pro finalzinho do nosso episódio aqui. Eu adoraria que a gente também terminasse com algumas dicas práticas pra galera que tá nos acompanhando. Que habilidades você acha que são as mais essenciais para os fundadores de empresas desenvolverem ou terem elas aguçadas para crescerem em 2025, nesse ano que está iniciando agora, quando o episódio for ao ar? Perfeito. Eu diria que o empreendedor, ele precisa estar o tempo todo evoluindo. Então, a empresa ela vai crescendo. Né? Então, você criou um negócio e provavelmente... depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos nesse negócio, esse negócio ele vai ganhar uma proporção, vai ter pessoas. E o fundador, o empreendedor ali, ou o grupo de empreendedores que fundou esse negócio, ele precisa ter uma habilidade de evoluir numa velocidade maior do que a própria empresa. Legal. E geralmente isso é o gargalo, porque às vezes o que acontece? A empresa começa a crescer e o empreendedor ele está tão focado em fazer a empresa crescer que ele não está ali olhando para o que é tendência, ele não está olhando para as novas tecnologias. E aí chega uma hora que a empresa se torna maior do que o próprio fundador. E isso é uma dor muito grande. Então o empreendedor ele tem que estar acostumado e ele tem que aceitar que ele vai precisar evoluir numa velocidade mais rápida. Acho que essa é uma dica. Assim, boa. Mantenha a tua evolução mais rápida do que o próprio negócio. Animal. Outra é a questão de talentos, assim, né? Acho que é uma das principais habilidades do empreendedor primeiro, a de identificar e contratar bons talentos, a de desenvolver esses talentos e a de reter esses talentos, que o mercado vai tentar. Eu, assim, em 10 anos empreendendo, eu cansei ali de preparar um talento, aquele literalmente você pega na mão e vai dia após dia desenvolvendo esse talento e o mercado vem e o mercado não vai ter dó. Ele vai chegar e vai falar, cara, vem cá, vou te pagar 2 vezes o que você ganha e o cara vai. Sim, claro. Acho que a única exceção é você criar um ambiente, uma cultura, um senso de propósito onde esse colaborador entenda que o que ele está fazendo ali tem uma importância e ele queira continuar. Acho que... E mesmo assim não há garantias, né, Rodrigo? Não Essa é difícil. Não, e se for uma boa oportunidade para esse empreendedor, prepara ele para o mercado, né? Claro. Acho que, não sei se é o Henry Ford que falava que pior do que você preparar um colaborador e perder é você não preparar e ele continuar no negócio. Verdade. Então você vai ficar com um grupo de pessoas não qualificadas. Então acho que a gente precisa desenvolver um negócio, uma empresa, mas a gente precisa desenvolver um mercado. Então não é ruim quando você prepara um talento e esse talento vai fundar a própria empresa dele ou vai trabalhar numa outra empresa. Total. Acho que faz parte do jogo. Parte. Sim. Outra coisa, assim, eu acho que, tipo, esse senso que a gente falou de ter um propósito claro, porque empreender não é fácil, não é tão glamuroso, não é legal, você vai ter mais problema do que dias agradáveis, mas quando você tem muito claro o porquê, e aí tem aquele livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, que ele fala muito disso, do tipo assim, não começa pelo como, ou pelo qual, começa pelo porquê, por que você está fazendo aquilo?
Porque o dia que você tiver numa eventual crise, e você vai passar por crise, a primeira coisa que você vai pensar é por que eu tô fazendo isso? Sim. E se você tiver um porquê claro, você vai conseguir. Perfeito. E aí a última dica aqui, senão vai prolongar muito, eu acho que empreendedor precisa ter uma rede de apoio com outros empreendedores. Então, me estranha muito quando eu converso com um empreendedor que não tem ali no convívio dele o contato com outros empreendedores. E aquela frase que você é a média das pessoas que você convive, ela é muito real. E assim, acho que a média ali, a pessoa fala, você é a média das 5 pessoas. Quando você é empreendedor, não dá para conviver só com 5. Você tem que aumentar isso, tem que ter ali pessoas muito boas de diferentes áreas que te apoiam. Porque, assim, vai ter crise. A única certeza que você tem como empreendedor é que você vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Que você vai entender que, cara, tá dando tudo errado. E quando você tem uma rede de apoio, quando você tem um empreendedor mais experiente, você vai lá naquele empreendedor e fala, cara, como que você lida com isso? E esse tipo de apoio, esse tipo de suporte acaba possibilitando você não só passar por essa crise, mas também você evoluir e aprender. Sim. Porque o erro, esse momento um pouco mais tenso do empreendedorismo, ele também vai te ajudar a desenvolver novas habilidades. Perfeito. E aí entra naquele ponto o empreendedor está sempre evoluindo, está sempre se desenvolvendo. Ótimas dicas, cara. Muito bom. Eu acho que essas seriam as principais. Legal demais. E aí eu falei do livro A Singularidade Está Mais Próxima. Eu acho que é uma boa leitura. Para quem está, assim... Fiquei curioso um pouco inquieto sobre Sim. AI, o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer. Eu acho que ele dá um mapa. Legal. Ele vai falar, assim, das tendências, vai falar das questões éticas, do tipo... o que vai acontecer e como essa evolução vai, de fato, mudar o mundo do jeito que a gente conhece. Sensacional, Boa. Ótima. E, por último, escutem aqui o podcast. Exato, cara. Muito bom. Obrigado pela moral, dica. Rodrigo. E, cara, muito obrigado também pela generosidade em compartilhar tanta informação aqui com a gente, tanto conteúdo rico. Eu aprendi muito, tenho certeza que a audiência também, cara. Muito obrigado pelo mesmo. Convite e o que eu puder ajudar. E conta aí também como a galera te acompanha, Rodrigo. A gente vai deixar tudo na descrição, mas acho que vale a pena você divulgar o que fizer sentido. Com certeza. Tem, acho que 2 canais, assim, acho que você vai achar New Hack em praticamente todas as redes sociais, em especial no LinkedIn e no Instagram. Boa. A gente tem dentro da New Hack uma comunidade dentro do Circle, que é uma plataforma de gestão de comunidades, onde a gente tem ali centenas de empreendedores e talentos que estão ali interagindo. Então, dentro da comunidade já aconteceu de empreendedores se conhecerem e virarem sócios. Já aconteceu da galera divulgar eventos, da galera se conectar ali no momento e criar uma parceria institucional. Então a comunidade é um ambiente legal. Sim. E tem as minhas redes sociais, né? Eu estou como Rodrigo Terron em todas as redes sociais, então você vai me achar no Instagram, vai achar no LinkedIn. Perfeito. E é uma forma também de interagir e vale a pena ali estar conectado. Ótimo. Rodrigo, obrigado novamente. Por nada. Turma, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e, mais importante, comentar aí pra gente o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.